nome é Fábia Costa Soares Guimarães, sou nutricionista, especialista em reabilitação da pessoa idosa, mestre em bioética. E a questão do envelhecimento é um tema interessante justamente porque o país está envelhecendo de uma forma muito rápida e não tem estrutura para atender a toda essa demanda. Meu nome é Marcelo Barroso Lima Brito de Campos, sou professor universitário da Faculdade Arnaldo, em Direito Previdenciário, advogado, e creio que envelhecer é uma conquista do ser humano, porque chegou à melhor idade e deve ter uma aposentadoria, deve ter uma vida digna para desfrutar com sua família de todo esse tempo decorrido. Meu nome é Maria Raimunda Nunes da Silva, sou aposentada do Serviço Público, sou diretora da Federação de Aposentados e Pensionistas do Estado de Minas Gerais e acho importantíssimo um momento como esse em que possamos estar discutindo ou propondo alternativas para o cidadão da melhor idade. Eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá! No Horizonte Debate de hoje, tratamos de uma questão fundamental, a qualidade de vida dos idosos, daqueles que estão perto de nós, daqueles que nós não conhecemos, mas precisam ter qualidade de vida garantida e, de toda forma, da nossa qualidade de vida enquanto idosos. Marcelo, bem-vindo. Na última semana de outubro, o Senado Federal aprovou um agravante frente ao crime de estelionato praticado contra os idosos. Ou seja, um indivíduo que é pego em flagrante praticando esse crime de passar o idoso para trás, ele terá um agravante em si. Mas acho que, ao mesmo tempo, o discurso dos senadores deixou no ar uma pergunta que eu queria discutir entre a gente. Uma pergunta muito importante, porque diz da autonomia do idoso. O que significa garantir qualidade de vida para o idoso? É cuidar dele ou levá-lo a ter independência, autonomia? Vamos pensar por esse lado. Eu queria só abordar aí dois pontos exatamente, né? Um que é justamente essa possibilidade que o idoso tem, na maioria das vezes aposentado, né? E que às vezes é levado, é ludibriado, o crime de estelionato, o estelionatário, ele tem uma facilidade de envolver a pessoa, e não vou dizer que é só o idoso não, ele nos envolve a pessoa que se diz mais esperta do mundo, o estelionatário ele consegue fazer isso. Talvez a questão da agravante não seja para retirar só a autonomia do idoso, é no sentido de que, com essa pessoa que merece uma atenção, sim, do Estado, não se pode ter uma prática estelionatária. Até porque o aposentado é que recebe essa aposentadoria. É ele que muitas vezes movimenta uma cidade inteira, né, com o seu benefício. Então, às vezes, essa agravante é justamente por isso. A gente percebe muito na minha área, igual é direito previdenciário com aposentadoria, que vários aposentados recebem cartinhas prometendo mundos e fundos, prometendo benefício, vem cá que eu faço um serviço para você, basta você pagar tanto aqui por mês, e na verdade não é isso, né? Na verdade não tem, as coisas não chegam muito fácil. Eu sempre oriento os clientes a dizer o seguinte, olha, não é o advogado que vai atrás do cliente, o cliente é que com a demanda procura os bons profissionais. Então, talvez essa agravante, eu vejo nesse sentido, né, não é de retirar a autonomia do aposentado, muito pelo contrário, é uma pessoa vivida, experiente, que tem muito a contribuir, tanto é que retorna ao mercado de trabalho, né, e a gente tem aceitado isso com muito bom grado, mas no sentido de evitar que ele caia em armadilhas que nós, sim, né, que somos, né, de certa forma, mais jovens um pouco, também podemos cair. Raimunda, você tem histórias para contar para a gente de idosos
que já passaram por algo desse tipo, que receberam uma cartinha dessa e acabaram pagando algo que não precisava de pagar porque veio com formato de boleto. Como que é pensar a proteção do idoso nesse sentido? Inclusive, não foi só em nosso estado, né? Nós tivemos denúncias aí de vários estados, São Paulo, até Fortaleza. Então, esse crime está em ordem crescente e precisava mesmo que fosse tomado uma atitude mais radical, certo? E ao que parece, já tivemos notícia que foi investigado e já em São Paulo já houve prisão, né? De quadrilha envolvida nessa questão. Porque muitos, inclusive pessoas de um nível intelectual alto, não é pessoa de nível foram baixo, visitadas, obrigadas, porque quando falam assim, você tem 80 mil, 90 mil à sua disposição, e às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro aqui não. Não, nós até emprestamos o dinheiro. Então é uma coisa muito bem armada e aí a pessoa caía na hora. Então nós tivemos várias denúncias. Foi encaminhado aí a Polícia Federal, o Ministério Público, vários setores. Ao longo do programa, Raimunda, eu quero que a gente converse sobre esses exemplos que a federação traz e de proteção a essas pessoas. Fábia, como resolver essa equação entre a proteção e a autonomia? Penso ser isso de extrema importância para o início do debate nosso. Como resolver essa equação? Na área da saúde especificamente, claro que a gente trabalha com reabilitação, quando trabalha em gerontologia, a gente aborda o idoso como um todo. Mas quando a gente fala dessa questão na área da saúde, a autonomia é o nosso foco principal. Então, quando a gente trabalha com esse idoso, a gente quer que ele tenha autonomia de escolher se ele vai fazer um tratamento ou não, o que ele vai decidir com a aposentadoria, todos esses aspectos que ele é abordado, que ele toma uma decisão em cima disso. Então, você trabalha com essa pessoa idosa com o intuito de quê? De manter a autonomia, né? Então, a gente oferece as opções e ele ter autonomia de escolher o caminho que ele vai seguir, tanto para um tratamento, como da decisão, se ele quer ficar na casa do filho, se ele quer ir para uma instituição. Então, a gente tem que colocar essas opções para que ele tenha a sua própria decisão. É difícil fazer isso, Fábia, difícil. Na prática clínica? Muito, porque geralmente, quando o idoso chega para a área da saúde, ele já é debilitado, né? Então, tem um estudo que fala de todos os idosos, eles apresentam praticamente uma doença crônica, que seja um diabetes, uma hipertensão, obesidade, problema cardíaco. Então, ele já vem com uma demanda específica de uma patologia. Então, a dificuldade exatamente é essa, porque quando você vai abordar, ele também tem ali algum problema, algum obstáculo que pode interferir ali na sua autonomia. Raimunda, a sociedade está pronta para poder receber essa pessoa idosa que a Fábia está dizendo, que já traz para o sistema de saúde, por exemplo, um problema crônico? A calçada da cidade está pronta para receber esse idoso? O que a senhora pensa e vê disso? Eu acho que a gente tem que estar sempre em campanha, né? Porque sempre falta alguma coisa. E a campanha, ela tem que começar até dentro da própria casa do cidadão. Porque existe uma grande pressão, né, sobre o idoso, a esses que, por exemplo, são arrimo de família, que a maioria se torna arrimo de família. Às vezes tem um neto, um filho que é dependente químico e não trabalha, depende muito do dinheiro do vovô ou da vovó. E aí a gente entende que é preciso levar muita informação a esse idoso e à própria família. Então, Raimunda, no centro de Contagem, eu acho que a gente tem que fazer uma revolução mesmo, porque os buracos na calçada são enormes. Agora, Marcelo, como resolver os buracos da família, esse que a dona Raimunda aponta de forma muito própria?
O idoso é aquele sujeito que tem a renda fixa na casa, Sim, muitas sim. vezes, né? E às vezes já existem estatísticas, né? Muitas cidades aí de 8 mil, 10, 12 mil habitantes, elas se movimentam em torno da aposentadoria que é recebida por essas Esse pessoas. dado que você traz, Marcelo, ele é tão importante, né? Assim, a gente sabe, mas você colocou aí agora, às vezes a gente não se dá conta Não da percebe. quantidade de pequenas cidades cujos jovens estão na capital estudando ou isso. E que dependem desse rendimento. Exatamente. Veja agora, por exemplo, nós tivemos 2 fatos aí significativos para perceber isso. Um que foi a greve do INSS, seguida da greve dos bancários. Então isso implicou numa situação que o aposentado ele não conseguia ter acesso, que seja pela greve do INSS, que seja pela greve dos bancos, porque o INSS voltou, mas eu vou lá buscar no banco, mas o banco está de greve. Ele não teve acesso a isso, isso repercutiu inclusive no ensino, né? Porque as faculdades, os colégios deixaram de receber justamente o pagamento do avô, que era remetido para a neta, para o neto, para poder custear os seus estudos. Então, essa questão, por exemplo, da calçada que a gente fala, é difícil para a gente. Às vezes eu jogo futebol, eu torço o pé, eu me sinto numa situação que às vezes eu vou andar numa calçada, como é difícil, às vezes... A cidade não está pronta, a família não está e a cidade definitivamente... A família e a cidade não estão prontas, apesar de dependerem economicamente. Eu não vou falar que é só a família que depende economicamente. A cidade depende economicamente do idoso, ainda mais nesse crescimento, nesse envelhecimento da nossa população brasileira, que é evidente. Sim. Fechamos o primeiro bloco do programa. Qual é a sua postura frente a esse idoso amado que está aí do seu lado, acompanhando o programa com a gente? Mas qual é a postura que você constrói na sua vida para que ele e outros idosos tenham qualidade de vida? Fique conosco, a gente volta já.